Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? Aproveitar que a azaleia está florescendo ali. Tá sol, tá cedo ainda. Então tá ruim de ver. Pessoal, presta bem atenção. Falar um pouquinho da parte da geografia bíblica, que é extremamente importante. Antes da vinda de Jesus, tá? Então, de uma forma bem sintetizada, né? Quando Jesus vai vir para a Terra, não da segunda vez, na primeira, que ele vai nascer da Virgem Maria. Antes de ele nascer, já existia várias religiões no mundo, certo? E aqui que entra a história, principalmente. Roma, qual a religião de Roma? Politeísmo, tá? Então, em Roma existia o politeísmo. Dentro da crença em vários deuses de Roma, existia um tipo subdivisão, tá? Nessa época, o imperador romano, ele também tinha o título de sumo sacerdote. O imperador romano também era sumo sacerdote, tá? Antes um pouco do imperador romano, do primeiro Augustus ali, de jogar o título, né, sumo pontífice ao imperador romano, tinha um presidente da república, vamos dizer assim, né, tinha um governador do Império Romano, e a questão sacerdotal era outra pessoa, tá? Mas no tempo de Jesus, esse título de sumo pontífice passa para o imperador romano também. E aí, é isso aqui que é importante vocês saberem. Então já existia lá um imperador romano, que era o pontífice máximo da religião, ou seja, o sumo sacerdote. E como era um politeísmo, nas religiões ali, cada grupinho de religião tinha o seu pai de família. A família do Deus tal, a família do Deus tal, a família do Deus tal. E como que era o nome do sacerdote? Do politeísmo ali, pai de família. Então presta atenção, quando Jesus vem, já existe a religião romana e o sacerdote chama pai, entendeu? Aí isso está acontecendo em Roma, tá? E Jesus vem em Jerusalém, nasceu em Belém, certo? E aí em Sião, certo? Você pega Isaías 28:16, Deus diz, eis que eu assento em Sião uma pedra preciosa de esquina, que é Jesus Cristo. Então, Deus, em Sião, que é a região de Jerusalém ali, funda a igreja. A pedra fundamental da igreja está em Jerusalém, não em Roma, certo? E aí, Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, os apóstolos morrem, e essa ideia do sacerdote ser pai, lá em Roma já existia. Quando Pedro e Paulo vai para Roma, aí depois eles morrem, passa um pouquinho e fala, ó, aqui está a igreja de Roma. Como existe o sumo sacerdote lá, então o bispo de Roma será chamado de pai de família, como já era chamado. Então já existia essa cultura de, ele é o quê? Ele é um bispo da igreja de Jesus Cristo. Ele é um pai de família, então, desse novo Deus aí apresentado. E o imperador romano era o sumo sacerdote. Quando o Império Romano cai, aí o Papa, que já era chamado de pai, assume a posição de pontífice máximo também. Entendeu, pessoal? Então, quando Jesus vem, que ele fala, eu vim cumprir a lei e os mandamentos, eu não vim destruir. E aí a gente tem que ir lá, os 3 primeiros mandamentos. O terceiro é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí Jesus apresenta esse nome que a gente não deve pôr em vão ao mundo. Pai, institui a oração ao Pai Nosso e deixa o mandamento apostólico. Não chame ninguém na terra por vosso Pai, que um só é vosso Pai que está no céu. Por que ele deixa isso? Os romanos já tinham essa ideia, os italianos, de chamar o sacerdote de pai. Eles já, de essência, já tinham essa blasfêmia. E aí Jesus institui isso, e aí tá aí, até hoje aí, ó.
A igreja romana de Roma é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquela igreja é uma blasfêmia. Por quê? Blasfêmia contra o nome de Deus. Você entra na igreja, vai fazer uma oração ao Pai Nosso. Quem está lá? O Pai. O sacerdote chama Pai. Aí na hora de você comungar, você vai comungar da mão de um cara que blasfema do nome de Deus. Mas muitos não têm nem noção, nem têm esse conhecimento. Porque é um ser humano normal, estudou teologia, filosofia, já com uma direção romana, ele nem sabe disso, ele nem sabe que Jesus... Ele reza o Pai Nosso todo dia, mas talvez inconscientemente, porque consciente ele não consegue enxergar. Porque se conseguisse, saía fora. Porque Jesus revela o nome de Deus ao mundo, Pai. Institui a oração e deixa o mandamento. Sacerdote é proibido de ser chamado de pai. E todos os sacerdotes da igreja romana são, como é o nome? Pai. Por isso o Vaticano vai ser bombardeado e destruído em 2025. O tempo está acabando para o Vaticano e para todas as instituições jurídicas europeias e americanas. O Vaticano acabando, a União Europeia vai junto. 15 países ali da União Europeia de 2025, 26, 27, vai entrar num estado lamentável, 2028, 29, destruição total. Louvado seja Deus pela vida de todos. Continuamos caminhando, orando, continuamos na fé. E louvado seja Deus. Então, fiz uma pequena pincelada aqui, em cima disso vocês vão estudar. Vão investigar para ver se o que eu falo vem de Deus ou não. Amém? Apocalipse 17:3, as blasfêmias que estão escritas ali, é o título do sacerdote pai que já existia no Império Romano antes de Jesus nascer. Então, quando Jesus nasce, cresce, passa o ensinamento, Roma, que é lá do outro lado, né, pega o mapa e vê onde que está Jerusalém, e vê onde que está Roma. Jesus está em Jerusalém pregando. E Roma? Roma está lá entupido dos pais de santo, dos pais dos deuses. Aí essa ideia, pai de deuses, né? O pai de família daquele Deus, aí vem o título, Papa, Padre, Pai de Santo, Pai Barará, tudo. Isso é tudo blasfêmia, meu, contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia. E o fogo vai cair. Muito em breve, 2025 é o fim do Vaticano. Deus abençoe a todos. Meu nome é Miguel, sou servo de Deus Pai, sirvo a Deus no exército do Reino dos Céus. No exército do Reino dos Céus, eu sou um general do exército do Reino dos Céus, o general responsável de abrir caminho dos anjos do Senhor.